Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus caros, vamos aqui, com a graça de Deus, dar continuidade a essa nossa viagem que estamos fazendo juntamente com o Padre Júlio Maria de Lombardi, rumo ao interior. Esse é o título da terceira parte do Diário Missionário, no interior. Ou seja, ele agora vai começar a adentrar cada vez mais a Amazônia, irá para Belém e depois, enfim, para o seu destino final, que é Macapá. Pois bem, no vídeo passado falávamos acerca, já no final do vídeo, acerca da sua despedida do estado do Rio Grande do Norte. Despediu-se da paróquia São Gonçalo, depois foi para a capital, Natal, despediu-se dos seus irmãos, dos sacerdotes, os missionários, que conviviam com ele, ou que vieram com ele da Europa. Despediu também do seu bispo. O bispo, vamos lembrar aqui, relutou bastante, quis que ele ficasse, falou que era vontade de Deus, que Deus tinha presenteado o bispo, a diocese, com a chegada do Padre Júlio Maria, de todos os missionários da Sagrada Família, mas sobretudo o Padre Júlio. Mas o Padre Júlio disse: não, a vontade de Deus está manifestada nos meus superiores. Eles me enviaram para Macapá. Então, ele fez toda a despedida necessária e sozinho embarcou para Belém. Como eu disse também no último vídeo, nós não sabemos o motivo pelo qual o Padre Júlio Maria viajou sozinho de Natal, Rio Grande do Norte, para Belém, no Pará, mas nós sabemos que ele foi sozinho. Nós temos esse relato também no diário, na página 212, diz que no dia 14 de janeiro de 1913, ele então irá embarcar sozinho no vapor Pará, Depois ele irá tomar um outro tipo de vapor, uma outra embarcação para Macapá. Mas, por hora, é isso. A sua ida do Rio Grande do Norte para Belém. E aí, iniciamos então, como eu disse, a terceira parte do diário, no interior, que é a partir do capítulo 11, Partida para o Interior. O diário, ele começou a ser escrito, o Padre Júlio começou a escrever o seu diário missionário no dia 22 de setembro de 1912, quando ele estava lá se despedindo da casa-mãe, dos missionários sacramentinos, despediu em Grave, na Holanda, depois foi para o porto de Antuérpia, na Bélgica, então começou a escrever o diário. 22 de setembro de 1912. Ele irá encerrar o diário no dia 23 de março de 1913. Portanto, praticamente aí nós temos um período de 6 meses redigindo o seu diário, não é? Dia 23 de março. Pois bem, ele chegará a Macapá no dia 27 de fevereiro de 1913 e um mês depois ele encerra o seu diário. Claro, devido certamente às atividades, a missão que era imensa, o trabalho muito mesmo, muita coisa a ser realizada, como nós iremos
de fato constatar aqui, escola, se tornará prefeito, farmacêutico, médico, enfim, tudo, né? Fundador, e fora a própria missão, a vida de padre, a celebração dos sacramentos, enfim. Certamente tudo isso fez com que ele parasse de escrever o seu diário. Mas ele irá escrever outras obras. Muito bem. Chegando então, ainda no mês de janeiro, a Belém, ele então vai ser acolhido pelos frades capuchinhos. A partir da página 215 ele vai começar a narrar, né, tudo ali que ele foi vivendo, as primeiras impressões em Belém. E no dia seguinte, né, que ele chegou a Belém, ele foi cumprimentar o arcebispo. O nome dele era Dom Santino Maria da Silva Coutinho, né, que fez uma acolhida muito cordial ao Padre Júlio Maria. Ele ficou impressionado com aquilo. Interessante porque o Padre Júlio, mesmo estando pouco tempo, né, poucas horas com as pessoas já assim o acolhiam de forma muito caridosa, cordial, gostavam muito dele, né? Tinha de fato uma presença, claro, a presença de Deus através dele, né? Mas era agradável estar na presença dele, isso que eu quero, né, dizer, enfatizar. Então ele vai falar também dos padres barnabitas, os franceses e belgas, né, que ocupavam ali o centro da cidade, em Belém, e que serviam a Basílica de Nazaré, a igreja mais importante ali da capital. Vai falar dos padres do convento dos carmelitas, dos padres jesuítas, do seminário. E no dia 25 de janeiro de 1913, ele então foi visitar, fazer companhia para o padre Eugênio. Estou fazendo essa citação, estou mencionando isso, né, na página 216, porque ele coloca a data, né, no dia 25 de janeiro daquele ano. Então ele vai descrevendo, fala sobre o governo do Pará, de algumas questões, também ele ressalta que algumas questões indígenas. Ele vai depois falar aqui sobre as florestas virgens, é o ponto número 2. Né? Depois, no ponto número 3, exploração das florestas. E no ponto número 4, Colônia do Prata. Né? Então, está aí várias e várias páginas onde ele vai colocando suas impressões, suas observações com relação à cidade de Belém. Depois começa o capítulo 12 sobre os índios, né? Ele também vai falar de uma série de questões que envolvem a miséria. Aqui também fala dos assim que ele foi aprendendo, né, um pouco da língua dos indígenas. Depois eu vou tentar aqui mencionar algumas expressões para vocês. Ele fala do jesuíta e o capuchinho, no ponto número 4. E tem uma citação dele, né? Porque a cruz de Jesus Cristo traz felicidade, e quando a gente é cristão, sobretudo padre católico, não se vergonha da cruz, afinal, porque sou missionário. Então, aqui um diálogo, né, que ele teve. E ele então, naquelas dificuldades, né, em meio às florestas, em meio à miséria,
em meio a sofrimentos, né, em poucos dias ali, em Belém, ele então menciona, né, essa frase: porque a cruz de Jesus Cristo traz felicidade. E quando a gente é cristão, sobretudo padre católico, não se envergonha da cruz, afinal, porque sou missionário. Continua então aqui a falar uma série de coisas interessantíssimas. Chegamos no capítulo 13, ele fala através das savanas, né, um pouco de poesia, né? Então tudo é silêncio em volta de nós. Dir-se-ia que a natureza está em oração. Então fala que tomou chuva, que depois ali em Belém, né, já na faixa equatorial, também muito calor ao mesmo tempo. Ele diz: o sol continuando sempre sua marcha sideral, inundava de raios a floresta sombria, fazia brilhar a superfície do rio e se refletia como um incêndio nas moitas, balançando, né, todas aquelas moitas. E é o céu equatorial, com todo o seu calor escaldante, sucedendo-se a terrível tempestade. Então, entre chuvas e calor, ficamos ensopados. Tirar a batina, torcê-la e suspendê-la num galho de árvore era um trabalho de apenas alguns minutos. Então, um pouco da sua missão, claro, né, ali em Belém, porque, veja, ele saiu no dia 14 de janeiro, do Rio Grande do Norte. Aqui nós já temos uma data do dia 25 que ele, então, claro, chegou antes, mas no dia 25 de janeiro ele foi fazer uma visita ao padre Eugênio e ele irá embarcar para Macapá só no dia 22 de fevereiro. Então, veja quantas aventuras, né, e quantas evangelizações, né, missões ele realizou alguns dias ali em Belém. Mas chegou, enfim, o dia da partida, né? Mas antes disso, antes da sua própria partida para Macapá, nessas idas e vindas, né, em meio à floresta, à mata, os rios também, claro, imagina, né, Belém, ele fala de uma experiência, um encontro com um tal de O Penitente. Essa história é interessante, né? Ele então descreve a partir da página 267. Estava lá ele numa dessas, uma excursão, e ele disse que após a Santa Missa recolheu no seu quarto, sentiu a necessidade de meditar, rezar, de repousar o corpo e o espírito, e também de transcrever, né, algumas notas tomadas diante da fornalha da floresta. E ele disse que domingo passado, distribuindo a Santa Comunhão, na primeira missa da manhã, ele notou a presença, né, de um homem de aspecto estranho, cabelos pretos, caindo-lhes em cachos sobre os ombros, emoldurando-lhe todo o rosto e fazendo transparecer algo de simpatia e nobreza, o que não se encontra facilmente nessas paragens. A barba preta, pouco cuidada, confundindo-se com os cabelos, dá ao conjunto de sua fisionomia uma certa expressão de tristeza, de melancolia, que desperta a simpatia. Uma cruz sobre o peito, um brasão de peregrino na mão, revelam que este personagem singular está inteiramente fora do comum
e de toda classificação. Então veja a experiência que ele está descrevendo, né? Algo inusitado. E aí, né, após a missa, ele disse que foi lá procurar saber quem era aquele homem, né, com todas aquelas características. Então, responderam-me, é o penitente. O penitente? Perguntou o Padre Júlio. Sim, o penitente. Um homem que vive sozinho no meio da mata, rezando, jejuando e trabalhando. Aos domingos e nas festas, aparece aqui, na igreja, confessa-se e faz a Santa Comunhão. Depois retorna à floresta e ninguém mais o vê. Então, com essa descrição, né, aguçou aí a curiosidade do Padre Júlio Maria em conhecer aquele homem tão diferente, né, das demais pessoas que ele ia conhecendo em toda a região de Belém. E aí, na página 268, quem foi dando essas informações para ele é o mesmo padre que ele havia visitado lá no dia 25, o Padre Eugênio. Então o Padre Eugênio conhecia o lugar onde o então penitente morava, e por isso que o Padre Júlio disse que foi fácil encontrar. E na página 269 ele continua a descrever o caso, né? Bem cedinho, a fim de voltar antes da chuva, que cai quase todo dia, o Padre Eugênio, o Capuchinho e eu empreendemos a viagem. Então ele vai falar que nossos animais atravessaram rapidamente a planície do Prata e vai falar das suas viagens também pelos rios, em meio às matas, pequena planície, enfim. Lá pelas tantas, o ar puro da floresta, ele vai descrevendo. Ele está indo atrás lá da residência da casa do penitente. Veja como o Padre Júlio Maria ficou, né, curioso em conhecer um pouco mais esse senhor. Então, quando ele encontra a casa, o abrigo, né, quanto à iluminação, as estacas de um dos lados, do lado sul, não tem mais de 1 metro de altura. Ele começou a descrever já a casa do penitente, né? Que lá, bem no meio da floresta, encontra-se uma pequena palhoça de madeira de uns 4 a 5 metros de comprimento por uns 5 metros de largura. As paredes são feitas simplesmente de paus fincados no chão e de galhos de árvore, sem janelas e sem portas para fechar. Fala da iluminação, as estacas, né, de um dos lados, do lado sul não tem mais de 1 metro de altura. Fala da altura do teto, enfim, da abertura da porta. É a casa do penitente, né? Tudo é silêncio, chamamos. Do lado oposto da palhoça aparece logo um homem. Ao nos ver, não pôde deixar de soltar um grito de alegria. Mas que depressa e com toda amabilidade, toma nossos animais pelas rédeas, amarra-os numa árvore, deseja-nos as boas-vindas e nos manda entrar. Imagina a alegria, né, do penitente tão devoto, pedindo 1000 desculpas por não nos poder receber melhor. Então, eis o penitente, né? Ele mesmo. O Padre Júlio descreve, né? Está simplesmente vestido, apenas de calça e camisa, pés descalços e sem nada na cabeça, né? Sobre o peito brilham algumas medalhas e uma cruz pequena. E vai descrevendo todas as características do penitente, enfim. Nenhuma cadeira e nenhuma mesa.
alguns paus secos, né, presos em uma das paredes de casebre, sustentados por algumas estacas. Enfim, assentamo-nos perto dele e começamos a conversar. Ele é alegre, expansivo, porém de uma gravidade e reserva que impressiona. Fala-nos de Deus, dos homens, das coisas com muito acerto e ponderação. Falando dos ateus, o olhar se lhe aviva, os gestos tornam-se-lhe enérgicos e a palavra cheia de ardor e indignação. De que e como vive o penitente? Quais são suas atividades? Quero saber tudo, tudo mesmo, até com o risco de passar por indiscreto, pois esse solitário me edifica. Aquele simples homem, né, que morava em meio à mata, um casebre, uma palhoça, impressionando e edificando o Padre Júlio. Pergunto-lhe se nunca pensou em entrar para um convento. Ele me disse que sim, e que tentou, mas infelizmente não pôde ser admitido por causa de um abscesso incurável que tem na perna direita. Mostra-nos a perna ferida, inchada e vermelha de sangue. Padre, sou um pobre pecador, me diz ele. Ofendi muito a Deus quando jovem. Tomado por um grande desgosto pelo mundo e não podendo entrar para um convento, tomei a resolução de retirar-me para a solidão com a única preocupação de expiar os meus pecados e entregar-me à oração e à penitência. Durante o dia trabalho na enxada e planto o necessário à minha vida. E uma parte da noite consagro a oração. E ele vai falando um pouco mais da rotina dele. O Padre Júlio disse que ele contou também quais eram seus exercícios espirituais. E, já caminhando aqui por fim, esse edificante encontro, o Padre Júlio Maria diz que na página 272, é uma alma reta, simples, que reza, que chora, que louva e suplica, prosternada diante de Deus. Ama a Deus e a Santíssima Virgem e diz isto para eles. O penitente diz para Deus e a Virgem, né? Vive tranquilo e sossegado sob o olhar de Jesus e Maria. Faz tudo por amor a eles. Trabalha, mortifica-se, reza e sofre. Reflete muito sobre o amor que lhes devemos em troca. Sua grande oração vocal é o rosário. Como é grande o seu amor à Virgem Imaculada, tendo entre os braços o seu divino Filho. Sua instrução religiosa não passa do comum, sabe o que está no catecismo, é tudo. É o suficiente para ele fazer de tudo com critério capaz de desconcertar nossos modernos sofistas da impiedade. O Padre Júlio disse que o penitente lamentava uma coisa, né? Porque ele morava muito afastado da igreja, mas que isso não impossibilitava ele de participar, né? E aí, ao partir, ao se despedir do penitente, o Padre Júlio pediu para ver o seu oratório. É simplesmente uma pequena caixa no formato do formato e tamanho de um tabernáculo. O penitente abriu. Lá dentro estão um crucifixo, um terço, uma imagem do Sagrado Coração e outra de Nossa Senhora, bem como algumas medalhas. É toda a sua riqueza. Ao despedir-me do piedoso penitente, encorajo a perseverar no seu gênero de vida e ter uma confiança cada vez maior em Maria
e a esforçar-se por viver com ela a vida de intimidade, visando a santificar tudo o que faz. Compreende esta prática e me assegura que é a grande consolação de sua vida. Que bonito. Que descrição consoladora, né? Em seguida busca os nossos animais, ele foi lá, buscou, abraçou o Padre Júlio, o Padre Eugênio, e no domingo seguinte, aí vem, o Padre Júlio diz: vi novamente o penitente na missa das 6. Vejam bem, das 6 da manhã. E lhe dei a Santa Comunhão. Saindo da igreja às 7, viu ajoelhado num canto do santuário. Devendo pregar na missa das 8, viu ainda no mesmo lugar, ajoelhado no chão, cabeça inclinada e escutando, com toda atenção, a palavra de Deus. Como era a festa da purificação da Santíssima Virgem, falei de Maria e da devoção a ela. Vi o olhar do penitente brilhar e a ele sorri suavemente. Ali pelas 9:30 da manhã, deixando o confessionário, encontrei-o ainda de joelhos no mesmo lugar, absorto em oração. Era o nosso último adeus. Tendo de partir no dia seguinte, não revi mais o penitente, mas sua lembrança me continua viva na memória. E seu exemplo não ficou sem ecoar-me no coração e na vida. É bem verdade que Deus tem em toda parte seus eleitos, e a Divina Mãe de Jesus esparge em todos os recantos os sinais. Deixa ali, os sinais de sua ternura e de seu amor. Então ele vai falar no capítulo 14 ainda sobre os índios. Nós estamos aqui já no final do mês de janeiro, 28 de janeiro. Aqui sim, ele começa a colocar algumas palavras que ele começou a aprender entre os índios. Azurico, a Deus, Xe, nosso. Então, aqui na página 279, ele fala da língua indígena. Aproveitei minha estada entre eles para estudar um pouco sua língua. Ou seja, para poder evangelizá-los, Veja o ardor desse homem, do Padre Júlio Maria, o desejo de salvar as almas, de falar de Nosso Senhor da Virgem Maria para os índios, E aí ele escreve o sinal da cruz na língua dos indígenas, o Pai Nosso, a Ave Maria, o nome dos 7 sacramentos na língua indígena, Tupana, que seria Deus para eles, Yané, Yara, Nosso Senhor. Então tá aí. Ele diz, a língua é interessante para estudar. Lamento por ter apenas alguns dias para passar no meio dos índios. Se tivesse mais tempo, ter-me aplicado a estudá-la e a aprofundar os meus estudos com prazer. Então ele fala que durante os 10 dias que passou ali, no meio deles, fiz para o meu uso um pequeno vocabulário contendo os termos mais usados. Então tem que ele faz até as conjugações, Tem aqui no diário, a partir da página 282, ele coloca no indicativo do presente, Chachu, Chachu, eu vou, não sei se é assim também a pronúncia, Chachuana, eu fui, pretérito perfeito, e assim vai, tá aí, interessante, um homem com um desejo imenso mesmo de alcançar a todos, absolutamente todos.
Pois bem, meus caros, agora vamos adentrar o capítulo 15, que é o início da quarta parte, né? O termo da viagem, que será, obviamente, Macapá. Então, a partir do Pará, ou seja, de Belém, a Macapá. O ponto número 1, a partida da capital. Então, ele diz que é na manhã de sábado 22 de fevereiro que dou adeus aos estimados padres capuchinhos, a fim de seguir afinal para o destino definitivo de minha viagem. Há um mês que cheguei a Belém, né, a capital do estado do Pará. E aí, 22 de fevereiro, ele então parte de 1913, a bordo do vapor Silva Cunha, né, em direção a Macapá. Bom, no livro A História dos Missionários, o padre Demerval, claro, coloca um pouco disso também, sem dúvida nenhuma. Aqui ele vai descrever a partir do capítulo... nós estamos aqui no capítulo 7º, né, rumo a Macapá, né? Ele faz um resumo e durante a viagem, né, essa viagem do Pará para Macapá, ela durou 5 dias. Durante essa viagem, o padre Júlio Maria não perdia, claro, a oportunidade para evangelizar, não é? E aqui na página 298, ele descreve, no ponto número 2, ele descreve a missa a bordo. Ele foi lá, conversou com um capitão, disse, olha, é domingo, propôs ao capitão celebrar uma Santa Missa. O capitão disse, não, ótimo, muito bom, vamos lá. E de início o capitão disse que poderia ser talvez no salão. O padre Júlio preferiu celebrá-la no terraço da embarcação, em pleno sol, para que todos pudessem assistir. Então, o capitão concordou, ele irá participar piedosamente da Santa Missa com toda a sua farda, etc. E o padre Júlio então foi se preparar, né? E aqui, a partir da página 299, o padre Júlio se preparando, organizando lá para a Santa Missa. E agora? Ele diz, é preciso arranjar alguém, um ajudante para a missa. Então, ele dirigiu-se ao salão e aí ele diz, uns estavam jogando baralho, outros bebendo, outros ainda dormindo. E ele bradou, né? Meus amigos, como hoje é domingo e todos são cristãos, certamente ficariam felizes por poderem assistir a Santa Missa. Vou celebrá-la lá em cima, né? Mas preciso de um ajudante. Então indicaram para ele lá um senhor de uns 40, 45 anos. Ele vai descrevendo que tinha óculos dourados, antigo sacristão de uma paróquia. E ele falou assim, eu, padre, eu sou livre pensador, né? E o padre Júlio, pouco importa o pensamento, meu amigo, contanto que o senhor responda às orações da missa, é o bastante. Então, o pessoal ali, ouvindo aquilo, começou a dar risada. E o padre Júlio foi então terminar de preparar o altar. Tocou-se o sino do grande navio. Tudo está pronto. Aí ele diz, paramento-me, porém, o meu ajudante de missa improvisado se esquivou. Vacilou. E ele diz, e estou só.
uns 30 homens ao redor do altar, mas ninguém sabe ajudar. O que fazer? Ele disse que uma senhora, vendo o Padre Júlio naquela situação, a senhora se compadeceu dele e chamou o filho dela, um jovem ali de uns 20 anos, que era ex-aluno de um colégio, que na adolescência ele participou do coro, né? E inicialmente ele recusou a ajudar, mas sua mãe insistiu, então lá foi ele, aquele jovem. Então pegou ele pelo braço, né? Fez o filho dar meia volta e levou ele até o Padre Júlio. Vamos, meu amigo, disse-lhe, quando alguém já foi menino de coro e colegial, sente-se feliz em poder ajudar a Santa Missa. Mas, padre, eu já esqueci tudo. Tudo? Vamos assim mesmo. Aos 20 anos a memória é fiel. Não vai querer me fazer acreditar que você é um cara qualquer, um moleque. Aí ele disse que é um termo que não tem equivalente em francês, né? Significa vadio, homem sem cabeça, né? Você sabe ainda responder et com espírito tuo e também tocar a campainha à hora da elevação? Isso eu sei, mas e o resto? O resto? Perguntou o Padre Júlio. Não há resto. Quanto a isto, a gente dá um jeito. Fique tranquilo. Vamos começar a missa. O pessoal lá, alguns participando, em pequeno número, recolhidos, outros, ele diz, distraídos, outros, enfim, com ar que parecia dizer, mas o que significa esta cerimônia, né? E o Padre Júlio disse que depois, mais atrás, um atrevido com o cérebro talvez tão crestado como a pele, exclama indignado, mas este padre tem a ousadia de vir nos incomodar com essas cerimônias religiosas. O Padre Júlio sente pena daquela expressão, né? Aquela blasfêmia, daquele sacrilégio. A missa continua e ele diz, aos poucos os arredios, envergonhados de seu respeito humano, vendo o capitão ajoelhado de uniforme, vão chegando sem contrição, quem sabe, mas visivelmente sem graça. O Padre Júlio disse que no final da missa ele rezou em voz alta três Ave-Marias, e aí todos responderam. Aí ele diz, desta vez é a união. Obrigado, meus amigos, disse-lhes. Vejo com prazer que os senhores não se envergonham de sua fé. Espero que Jesus Cristo também não se envergonhará dos senhores. Muito bem. E aí, já no final dessa descrição sobre a missa a bordo, o pessoal lá falando, não, padre, nós somos cristãos. Né? Ah, eu também, padre. E eu também sou cristão. Eu rezo de manhã e à noite. Aí o Padre Júlio diz, a ladainha ia continuar. Igualmente o meu sacristão, que estava com vergonha de ajudar a missa, fazia parte do grupo. Virando-me para ele, sorrindo, todos são cristãos, meus amigos. Entretanto, há um livre pensador. Aquele homem lá de 40, 45 anos que se esquivou, né? Que não quis ajudar o Padre Júlio na missa. Aí ele, não, exclama o homem, né? Sim, um livre pensador. Por conseguinte, um livre comerciante. Então aquele homem não se aborreceu com aquilo, com aquelas palavras do Padre Júlio. Pelo contrário, ele apertou bem forte, né, a mão do Padre Júlio e levou ele para tomar um café. Né? Disse que queria pagar o café, né, por cortesia. Ficaram amigos, né?
servindo-me o café, o velho marujo, encarregado do serviço da mesa, traz-me todo alegre um quadro de Nossa Senhora. Veja, padre, me diz ele, já há longo anos que este quadro me acompanha. Então, o padre Júlio fica admirado com aquilo, e limpando com as costas da mão a camada de poeira que o cobre, beija-o diante de todos e o aperta contra o peito. E o padre Júlio, muito bem, meu amigo, conserve a Virgem, que ela o protegerá. Conserve esse quadro. Amar sua própria mãe traz sempre felicidade. Eu o farei, padre. Quero que ele seja enterrado comigo. Perfeito. Você não estaria em melhor companhia. E aí diz ele, mais uma vez eu podia admirar como em toda parte a boa mãe de Jesus é a guarda da fé e o refúgio seguro das almas que a imploram. Lá onde ela reina, Jesus triunfa. Lá onde o seu culto desaparece, Jesus Cristo é esquecido e desconhecido. Ó Virgem bendita, vinde e reinai sobre nós, em nós e também por nós. É tão consolador trabalhar por vós. E aí, ainda durante essa viagem, antes mesmo de chegar a Macapá, queria continuar a narrar, a ler para vocês mais um último acontecimento, o ponto número 3, que ele coloca como título o Evangelho e o Corão. Então, com esta experiência aqui do Padre Júlio, nós vamos encerrar esse vídeo, no qual nós estamos tratando um pouco da sua estadia em Belém, lá a sua experiência como penitente, a sua partida para Macapá e essas experiências a bordo do vapor Silva Cunha, em viagem para Macapá, que durou 5 dias. Então vou encerrar com mais essa experiência e no próximo vídeo vamos começar a falar da sua chegada a Macapá, as primeiras impressões, suas primeiras atitudes, e para enfim, depois falarmos da fundação da Congregação das Corde-Marianas, as suas missões em Mazagão e em toda a região em torno de Macapá, mas isso para os próximos vídeos. E ele diz assim, após a Santa Missa, uma outra missa a bordo, um senhor de pequena estatura, de semblante risonho, um pouco fingido talvez, trajado de branco, me pergunta se eu não seria padre francês. Então ali começou todo um diálogo com aquele senhor, um simpático, etc. E todos ali percebendo aquela conversa, as pessoas começaram a ficar com curiosidade. Então, depois que o Padre Júlio fez uma introdução lá, explicando se ele era de fato um padre francês, o meu interlocutor, ou seja, o interlocutor lá do Padre Júlio Maria, aquele senhor, se põe a falar francês, mas um francês correto, quase clássico. Ele disse que por alguns minutos conversamos sobre política, ciência, linguística, por fim sobre religião. Confessa-me, sem eu perguntar, que não tem nenhuma religião. E vai mostrando toda a sua habilidade linguística, aquele simpático homem, todos os seus conhecimentos, e era um homem culto, diz o Padre Júlio que ele era poliglota, por exemplo, um bom poliglota.
diz ele, né? Fez curso de agricultura, aprendeu o francês, o árabe, o inglês e o português. Né? E o Padre Júlio diz, o conteúdo é bom. E aí, só que, por outro lado, a conversação não deixa de ter interesse, porque ele começou a falar de algumas coisas sobre religião, algumas curiosidades no que diz respeito à matéria religiosa. Então a conversação não deixa de ter o seu interesse. E a partir da página 304, o Padre Júlio diz, depois de ter passado em revista os sucessos, né, e o triunfo do cristianismo, ele falando do cristianismo, do protestantismo, do maometismo, etc., ele diz, meu novo amigo faz-se apologista de Maomé. Não do profeta, mas antes de sua religião. Ele diz que os brasileiros escutam, uns meneiam a cabeça, outros riem, outros enfim me olham espantados por verem que eu não fazia o apóstolo do Corão calar a boca. Faço-lhe sinal com os olhos para esperarem. E aí continua todo aquele diálogo, aquela conversa sobre religião, ele ali insistindo em defender a figura de Maomé, do Corão e da religião dos maometanos. Ele vai dizer para o Padre Júlio Maria que a religião de Maomé superou a religião cristã, superou Jesus Cristo. E o Padre Júlio diz, ele triunfava, pois quem seria capaz de verificar e refutar as passagens do Corão que todos ali ignoravam? Porque o cara ia falando de Maomé, do Corão, e citando as passagens. Além do mais, o conhecimento da língua árabe dá-lhe uma superioridade real. O Padre Júlio Maria diz que ele sente isso, que o cara lá está todo, aquele senhor está todo convencido, né? As pessoas que o cercam o sentem também e me olham quase com uma certa dó, né? Que triunfo para o meu adversário. Então, na página 305, ele diz, o pior é que o padre não diz uma só palavra. Meu interlocutor tira a conclusão de sua arenga por uma citação textual, afirma ele do Corão, a qual diz que o Evangelho é um bom livro, mas já está superado e deve ser substituído pela lei de Maomé. Por infelicidade, aí vem, cita mal o texto e o mutila. Então, o Padre Júlio viu que era a hora de desmascarar aquele senhor, de dar o troco para ele. Não é assim. Disse-lhe eu, as palavras do Corão são, o Evangelho é um livro superior, o mais belo que já foi escrito pela mão do homem, cheio de verdade e de meios de salvação. O Padre Júlio diz, cito para ele o texto em árabe. E vamos aqui recordar que o Padre Júlio Maria, lá na Argélia, aprendeu muito bem o árabe, falava muito bem, foi catequista lá dos muçulmanos, tinha uma Bíblia também em árabe. Eu cheguei a ver essa Bíblia, inclusive no memorial, no quarto dele, em Manhumirim. E aí vem, uma parte extremamente engraçada, né? Meu interlocutor ficou vermelho, azul, verde, pálido, até a ponta dos cabelos. Os presentes me olham com os olhos estatalados e com a boca aberta, surpresos, né? Retomo uma por uma as citações, verdadeiras ou falsas do Corão, as retifico e as refuto, tendo o texto do Corão como apoio. Mostro-lhe que o islamismo não é uma religião.
com o que ele é obrigado a concordar, mas um tecido de contradições, de alegações contraditórias que mostram a fraqueza de espírito, os costumes escandalosos e o fanatismo, né, do déspota que arquitetou um dia este código tão distanciado do Evangelho, como está distanciado do bom senso, e no fundo, tão inepto quão cruel. Então, ele de fato conhecia bem isso, tanto é que o último livro que ele, né, escreveu, depois que ele faleceu, ocorreu o acidente, o último livro que ele escreveu, encontraram o livro em cima da escrivaninha dele, era o livro sobre Maomé e o islamismo. Depois irei mostrar ele quando formos falar dos últimos acontecimentos com o padre Júlio Maria. Então, quando ele, depois disso, nesse diálogo, né, nesse debate lá com aquele senhor, todo mundo, né, bravo, bravo, né, um bravo estrondoso explode de todos os lados, enquanto olhares de desdém e descrédito se fixam sobre o pobre homem. Enfim. E aqui diz, né, somente uma questão, disse-me ele ao desembarcar: padre, como o senhor ficou conhecendo os costumes muçulmanos e a língua árabe? Muito simples, sou missionário. E o senhor sabe que os missionários penetram um pouco em toda parte e nenhuma das questões da religião, bem como de seus erros, lhes é desconhecida. Conheço os muçulmanos, talvez, tão bem como o Senhor mesmo, que nasceu no meio deles. E aí, adeus, caro amigo. Vou pedir a Deus que lhe abra os olhos e o faça ver claramente onde está a verdade, pois a vida é curta. Aqui vem. A vida é curta e a eternidade muito longa. E a gente só morre uma vez. Esperemos em Deus que esse homem possa ter se convertido ao catolicismo. Muito bem, meus caros, chegamos enfim ao capítulo 16, a poesia da Amazônia. Ele vai falar então da grande ilha de Marajó e depois da sua então chegada. Vai falar do dia 25 de fevereiro, né, e da sua chegada a Macapá. Então, como vocês viram aí neste vídeo, narramos aqui, li com vocês, inclusive, melhor dizendo, um pouco de algumas experiências, né, do padre Júlio Maria de Lombardi em Belém, lá com o padre Eugênio, visitando o penitente, e agora o padre Júlio, que não perdia a oportunidade, né, de evangelizar, aquela missa a bordo, rezando as 3 Ave-Marias com todos aqueles que estavam ali dormindo, ocupados com tantas coisas mundanas, blasfemando, e depois acabaram rezando com o padre Júlio Maria. E agora esse diálogo, né, do Evangelho e o Corão, com aquele pobre homem que estava defendendo o islamismo. Pois bem, como eu disse, no próximo vídeo então nós iremos tratar da chegada do padre Júlio Maria, suas primeiras impressões de Macapá, com a graça de Deus. Servo de Deus, padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.